Glória a Deus. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não os conformes com a história, pois espera em desespero. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Vamos iniciar o nosso dia como a gente tem feito nos últimos tempos, lendo a palavra de Deus, pedindo a graça, suplicando, intercedendo uns pelos outros. Somos instruídos a fazer isto em toda a Bíblia Sagrada. Aprendemos desde o Gênesis. Deus comunicou a Abrão que ia dar cabo a Sodoma e Gomorra, cidades ímpias da pior espécie possível. Além de toda imoralidade, sacrifícios de crianças aos demônios, violência brutal, coisas terríveis. Aí o Abrão ainda não tinha nem passado pela transformação do nome. Abraão foi interceder. Senhor, se tiver 50 justos ali. Quem lê a Bíblia conhece, sabe que não tinha. Bom, nós somos instruídos desde o Gênesis ao Apocalipse a buscar a Deus, interceder pelos outros. No Gênesis, muitos exemplos. Muitos exemplos. No Apocalipse, muitos exemplos, grandes exemplos. No início da história, a oração para a vida, a oração pela esposa infértil, no caso do Isaac, oração pelos ímpios, no caso do Abrão, oração pelo filho, no caso da Agar e muitos outros. E no Apocalipse nós temos a oração como sendo o símbolo do que agrada a Deus, o incenso que agrada a Deus. Então, somos instruídos assim e vamos praticar. Nós vamos fazer a leitura no Salmo 35. Salmo 35, aqui versículos 18 a 20 e também 26 a 28. Então é bom a gente ter sempre a palavra. Você tem este benefício, nós temos este benefício grandioso. Salmo 35, 18 a 20. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Pois não têm paz, não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. 26. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Somos instruídos, meus irmãos, a fazer isto. Claro que nós vivemos dias muito difíceis, conturbados, perturbados, muita gente não tem tempo nem para si.
tem situações que a gente fica até entristecido. Eu sempre fui muito, eu não sei me descrever, mas eu tenho afinidade, eu adquiro a afinidade com as pessoas, eu me apego às pessoas da minha igreja, pessoas de outras igrejas, pessoas sem nenhuma igreja. Eu me apego com facilidade às pessoas. E não é por interesse, porque eu me afeiçoo e me irmano de pessoas que são iguais a mim, não tem nada. Muitas vezes. E não faz diferença, apesar de haver benefício dos que têm, mas não faz diferença para efeito de comunhão e de afeto, de amor cristão. Não faz diferença você ter amizade com quem tem as coisas e ter amizade com quem não tem nada. Então eu tenho essa facilidade de me apegar. E ainda na minha juventude eu conheci uma família, me apeguei muito àquela família, me apeguei muito àquele pessoal, foram muito importantes para mim. E aí vem os casamentos, os afastamentos naturais, né? Viagem, mudança de estado, mudança de município e tal. Depois de muito tempo, 2 décadas ou mais, eu encontrei com uma daquelas pessoas e quando eu vi de longe assim que eu ia me dirigindo, aí ela fez assim e disse que estava apressada. Meu Deus, não vou esquecer. Fazia muito tempo, já tinha bem 20 anos que eu não via, e já tem quase 20 que aconteceu. Viver muito, a gente conta a história antiga. Então, meus irmãos, apesar desta dificuldade, esse corre-corre, apesar de toda esta pressão da vida moderna, do cotidiano, é bom a gente se aproximar das pessoas, é bom a gente dar atenção às pessoas, é muito bom. O salmista, ele tinha, porque eles têm, esses homens, essas mulheres, essas pessoas que têm Deus na sua vida, elas têm tempo para os outros. E o salmista tinha uma consciência de que ele adorava em conjunto. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Ele tinha consciência da importância do culto ao Senhor. Mas ele também tinha consciência da possibilidade de alguém estar ali e não ser verdadeiro. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão. Muito sábia as palavras do salmista. Às vezes a gente pode dar oportunidade ao inimigo se alegrar. Mas às vezes eles forçam a barra contra a gente. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, que eu não dê lugar àquele que tem inveja. Inveja é uma coisa maligna e é muito comum. Aquele que tem inveja, aquele que não gosta, aquele que tem algum ressentimento por alguma coisa que eu desconheço, se a gente der um pezinho, uma oportunidadezinha, eles adoram ver a gente por baixo. E o salmista diz que eles não tenham prazer em me ver por baixo, em me derrubar, que eles não se alegrem de mim sem razão e não pisquem os olhos. A Bíblia é cheia de tudo que a gente conhece na humanidade. É aquele negócio, o senhor piscou para o outro, olha aí quem eu estou vendo, arruinado. Nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Se eu der oportunidade, se eu causar uma oportunidade para eles se alegrarem de mim, então que eles façam, mas eu não quero fazer isto, peço que o Senhor me guarde, me ajude. É esta a orientação
do espírito deste adorador. No versículo 20 ele diz: pois não falam de paz, eles não têm paz. Antes, eles projetam, eles fazem tudo para enganar os mansos da terra, os quietos da terra. Aqueles que Jesus chama a si, dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aqui no versículo 26, ele sabe quem é que deve ficar envergonhado. Quem deve ficar envergonhado é quem não tem paz com Deus. Envergonhem-se e confundam-se os que se alegram com o meu... Envergonhem-se e confundam-se a uma, os que se alegram com o meu mal. Que eles, aqueles que se alegram me vendo sofrer, aqueles que se alegram me vendo perder, que eles vistam-se de confusão. Mas, em compensação, cantem alegremente os que amam a justiça. Cantem alegremente os que amam aquilo que é maravilhoso, aquilo que é bom, aquilo que é decoroso. Cantem e alegrem-se os que amam a justiça e digam constantemente: o Senhor seja engrandecido, o qual faz os seus servos prosperar, faz os seus servos crescer, se firmar. Assim também a minha língua cantará, falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Que o Senhor nos ajude, nos encoraje, nos dê coragem para a gente falar todo dia. Buscar todo dia, pedir todo dia a direção e a graça do Senhor para andar assim alegremente. Hoje nós vamos fazer a intercessão pelo casal Valderi e Raimundinha. Hoje, inclusive, na verdade, ontem foi o aniversário dela e a gente vai interceder pela saúde dela. São irmãos que nos ajudam bastante e ela está passando por um processo de enfermidade. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela Tua bondade. Te louvamos pela comunhão, Senhor. Te louvamos pela Tua igreja, pelos nossos irmãos que estão sempre conosco, Senhor. E agora suplicamos pela congregação. Guarda cada servo Teu, cada um dos nossos obreiros, cooperadores e intercessores. Abençoa, meu Senhor, e guarda a Tua igreja em toda a terra. Te apresentamos especialmente, Senhor, irmã Raimundinha, dá saúde, dá vitória, dá graça, ajuda. Abençoa o seu esposo, toma o Valderi em Tuas santas mãos, fortalece, dá o que eles necessitam de Ti, Senhor, amparando com a Tua mão forte e poderosa. Deus bendito, Senhor da glória, Deus todo-poderoso, guarda os meus irmãos. Dá, Senhor, a Tua direção e proteção cada dia. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!